E bem-vindos a... Girona, ou como eles falam aqui, Girona. Mas para quem é fã da série Game of Thrones, podem chamar também de Porto Real, King's Landing, ou Bravos, ou Antíqua, pois essas três cidades fictícias da série Games of Thrones tiveram cenas gravadas nessa belíssima cidade da Espanha. Nós vamos mostrar para vocês todos os lugares onde foram filmadas cenas de Games of Thrones, mas é claro, vamos mostrar também outros lugares dessa cidade medieval maravilhosa, porque Girona não fez sua fama apenas por Game of Thrones. Ela já é uma cidade famosa, muito bonita, porque ela tem outros encantos, né? Como toda cidade medieval. Então vem com a gente que a gente vai mostrar muita coisa legal hoje. Esta é a nossa primeira parada na cidade de Girona. Esta ponte que ela tem vários nomes. É o Peixarrir Vell, que quer dizer que aqui havia uma peixaria na época em que ela foi construída. O outro nome é o Ponte Palanque Vermell, que remete à cor vermelha da estrutura da ponte. E o terceiro nome, que é o nome mais conhecido, antes de eu falar para vocês, dê uma olhada na estrutura dessa ponte e tentem lembrar de um outro monumento mundialmente conhecido. Veja se vocês lembram. O terceiro nome, que é o nome mais conhecido, é Ponte Eiffel, já que o criador dela é o mesmo que criou a Torre Eiffel em Paris. Esta ponte foi construída em 1877 e a Torre Eiffel foi construída em 1889. Então, portanto, esta ponte é mais antiga que a Torre Eiffel. Esta é uma ponte apenas para pedestres que cruza o rio Onier. E é possível apreciar daqui uma vista panorâmica lindíssima da cidade de Girona. E essa aqui é a ponte de Santo Agustín. Girona é uma cidade de muitas pontes, porque ela é toda cortada por esse rio, né? O rio Onier. E ela é uma cidade que já teve ocupação francesa durante a guerra. Ela está bem próxima da fronteira da França. Nós estamos aqui a 50 minutos de carro da fronteira da França. Então ela é Espanha, mas ela tem muitos nomes em francês. E essa daqui, Ponte de Santo Agustín, que faz referência a um convento que tinha aqui de Santo Agustín, e que também são os padroeiros de Girona, né? O santo padroeiro de Girona. Mas o que tem de bom nessa ponte? É que nela você tem a melhor vista da ponte de la Peixerie, que a Maquele mostrou para vocês. Além disso, se vocês virarem para o outro lado, vocês vão ver que tem outras pontes. E tem essa belíssima vista aqui, né? Dessas casas coloridas de Girona aqui, que fica belíssimas as fotos. Vocês podem fazer belíssimas fotos, tanto dela quanto da ponte de pedra, que foi da onde nós fizemos a nossa primeira gravação. Mas essa daqui ela é mais aberta, é uma ponte só para pedestre. Então é bem mais fácil de vocês ficarem mais à vontade para fazer fotos dessa belíssima vista que vocês têm aqui da Ponte Eiffel. A cidade medieval começa a se revelar, que é uma maravilha. Vejam só, estamos caminhando para a nossa primeira parada de Game of Thrones, um lugar muito importante na série, que vocês todos que assistiram com certeza vão reconhecer. Então, olhem um pouquinho do caminho até lá. Espera aí, deixa eu antes mostrar isso aqui para vocês. Olha só. Por isso que eles pegam essas cidades assim para gravar os filmes, os seriados medievais. Tem lugares que basta você apontar a câmera e gravar, não precisa fazer nada, né? Está exatamente como era no período medieval. Em outros lugares, às vezes, precisa esconder ali uma lâmpada, esconder um cano mais moderno, esconder alguns fios, né? A fiação elétrica, essas coisas. Mas, em geral, olha só, tem alguns pontos que é só apontar e começar a gravar. Mas a gente quer ver mesmo é Game of Thrones, não é?
Estamos chegando agora aqui no ponto que foi gravado cenas importantíssimas do seriado. E esse ponto aqui é nada mais, nada menos que a Catedral de Girona. A Catedral de Girona foi ponto importante na série. Aqui foram gravadas duas grandes cenas da série. A primeira é a quando Marjorie teria que caminhar nua, né, por essas escadarias da catedral até a Fortaleza Vermelha. A segunda é quando a Cersei teria que vir também fazer a caminhada da vergonha e ela manda simplesmente eles explodirem o castelo onde estaria reunido o prelado. O castelo é a catedral adaptada. Se vocês notarem, a fachada da catedral foi um pouco modificada nas cenas da série, para dar um pouco mais do ar de Game of Thrones. Mas, de qualquer forma, a escadaria e a catedral está toda aqui. Uma coisa interessante é que quando Marjorie estava a ponto de fazer a caminhada da vergonha, né, chega Sir Jaime Lannister com o exército de Hell, do avô dela, para tentar impedir a caminhada. E aqui atrás é tudo mar. Só que Girona não tem mar. Então todas aquelas casas que tem lá atrás foram apagadas por computador e colocado um mar. Então na série você vê mar, mas na verdade o que tem são construções lá atrás. E toda essa área aqui, a prefeitura de Girona fechou toda essa área histórica durante semanas. Só o pessoal da produção de Game of Thrones é que podia entrar aqui para que ficasse tudo em segredo, como é que seriam as cenas, o que ia acontecer. Então ninguém entrava, não tinha comércio, não tinha nada. A cidade teve até muitos protestos porque a cidade parou literalmente. A catedral é lindíssima por dentro. Nós vamos agora visitar com vocês. Custam 7 euros se você quiser visitar essa catedral, uma outra basílica que tem aqui, e 10 euros a catedral, a basílica e mais um museu de arte. Vale muito a pena. Vocês vão ver que a catedral é belíssima e a gente já fala com vocês lá de dentro. Aqui na entrada da catedral tem algumas maquetes que mostram bem como é que era a evolução desse local. Antes de ser uma catedral, no século II, esse lugar era um templo romano e um fórum romano. Ó, Girona, no século II, e só tinha aqui um templo romano e um fórum romano. Depois, na segunda, já entre o século II e o ano de 1057, foram destruídos o fórum, foi construída uma igreja românica. Depois acredita-se que teve o domínio muçulmano, passou a ter ali uma mesquita aqui nesse mesmo local, até que eles constroem uma igreja românica em 1057. E aí essa parte passou a ser desse jeito. Hoje dessa igreja românica só resta uma torre dessa, o resto tudo já foi destruído. Ao longo dos séculos ela foi evoluindo. E a partir de 1400 e pouco eles começaram a ampliar a catedral para fazer uma catedral de várias naves, né? Transformar a igreja numa catedral. Só que Girona passou por muitos desastres, muitas guerras, muitas coisas, e a catedral não ficava pronta. Então eles resolveram mudar e construir uma grande catedral com apenas uma nave, transformar as três numa grande nave só. O que é incomum, uma nave tão grande, uma catedral tão grande com apenas uma nave. Até que a gente chega à maquete dos dias atuais, que tem a igreja, essa escadaria onde eles gravaram ali as cenas de Game of Thrones, o claustro, toda essa parte aqui. É muito bonita a catedral. Como eu disse, a catedral começou a ser construída no século XI, mas ela foi sendo modificada até o século XX. Então ela tem uma mistura dos estilos, principalmente o românico, gótico e o barroco. O grande diferencial arquitetônico desta catedral
é justamente ser uma catedral gótica, mas com apenas uma nave, como o estilo românico, o que tornou ela a maior nave gótica do mundo, com 85 metros de comprimento por 23 de largura e 30 metros de altura. Ela possui vitrais de diversas épocas, desde o século XIII até o século XX. A catedral, como vocês estão vendo, é muito bonita, é uma obra da engenharia. E o claustro, onde viviam aqui os religiosos, os claustros são sempre muito parecidos, né? Eles trazem essa coisa simples, ao mesmo tempo, às vezes um pouco rebuscada. O que tem de diferente nesse é que nas colunas tem cenas do Velho e do Novo Testamento. Uma das coisas mais legais que tem aqui no claustro é este vitral que você pode ver. Eles descobriram esse vitral, essa janela completa, quando foram restaurar em 2019 uma das capelas aqui da catedral, e descobriram que por trás dos ornamentos tinha esse vitral quase que todo inteiro conservado, do início do século XIII. Então é um dos vitrais mais antigos do sul da França e da Catalunha, que é realmente um achado e está assim em perfeitas condições. Ele só perdeu um pedaço dele, como vocês podem ver. Aqui na sala capitular e na sacristia tem um museu bem pequeno, mas com peças muito importantes e interessantes. Nessa parte tem tapeçarias muito antigas, túmulos e arte sacra. Mas os objetos mais interessantes estão aqui nessa outra parte. Aqui, por exemplo, tem este facsímile do livro do Apocalipse de mais de 1000 anos, com iluminuras muito bonitas, feitas por um beato que tentava entender e comentar o que queria dizer o livro. E aqui do lado, ó, dá para você ver todas as páginas do livro e ir folheando aqui nesse monitor, que é muito legal. Deixa eu mostrar esta caixinha para vocês, ó. Essa caixinha se chama Arqueta de Richan II e foi feita no ano de 976. É muito antiga. E por último, esse bordado do século XI, eles chamam de tapeçaria da criação, mas na verdade é um bordado, e é um dos poucos bordados que se conhece dessa época, por isso a sua grande importância. E aqui tem a outra sala, que é pequena também, mais alguns objetos sacros, assim, né, de arte sacra. Mas como podem ver, o museu é pequeno, mas tem umas peças ali muito interessantes. E agora vamos visitar a Basílica de São Félix, que está inclusa no valor que você paga dos 7 euros para visitar a Catedral de Girona e a Basílica de São Félix. Apenas um detalhe, antes que a gente já comece a mostrar para vocês lá dentro, porque é muito bonito e tem muita história, a entrada dela fica pela lateral, certo? Porque a entrada principal é fechada, não dá para entrar por lá. Então, quando vocês saírem da catedral, vão pegar a direita e depois a primeira esquerda, e aí vocês chegam na Basílica de São Félix. A visita a essa basílica é bem mais rápida do que a catedral, é claro. Lá na catedral é bom vocês ficarem umas 2 horas. Aqui com meia hora, 40 minutos, conseguem ver tudo com tranquilidade. Mas não deixem de vir, porque essa daqui também é muito bonita. Olhem só para essa capela de São Narciso. E este é o Museu Arqueológico da Catalunha. Ele está localizado onde já foi um dia um monastério chamado de Sant Pere de Galligan.
Então, só a edificação já é uma atração, porque à medida que você entra no museu, você já encontra o interior de uma igreja e em seguida você encontra o claustro do monastério com 60 colunas muito bem adornadas. É interessante que nesse período eles costumavam usar muito assim motivos vegetais, animais fantásticos, né? Então os capitéis, cada um tem desenhos assim relacionados com coisas assim da natureza, de animais que não existiam. E, claro, o acervo é muito bonito. Não é um acervo muito grande, mas deu para verificar que as peças foram muito bem selecionadas, né? E dos diferentes períodos, né? Desde a pré-história, no Paleolítico, Neolítico, até o período do Império Romano. Durante a nossa visita aqui no museu, nós percebemos que ele está subvalorizado pelos turistas, porque praticamente não tinha ninguém visitando. E eu acho que é uma boa pedida vir conhecer, além do prédio que já é lindo, mas também o acervo dá um bom panorama do que foi esse período da pré-história aqui nesta região de Girona. Além disso, uma das cenas de Game of Thrones foi gravada dentro aqui deste museu, no monastério de Saint-Père. Foi a cena em que Sam, lembra? O Sam viaja, vai para uma grande biblioteca para pesquisar, né, o que ele poderia fazer contra os homens congelados lá. E a biblioteca justamente era essa igreja de Saint-Père. Então vocês vão reconhecer ele chegando na biblioteca com as imagens dessa igreja por dentro. Essa cena lembra alguma coisa a vocês? Dois palhaços, claro, né? Não, na verdade, nessa ponte aqui é que a Arya, enquanto estava fugindo da menina em Bravos, que estava tentando esfaquear ela foi esfaqueada nessa ponte. Teve bastante trabalho de computação aqui, porque duas cenas foram gravadas aqui. Uma delas foi essa da Arya sendo esfaqueada, e a outra foi quando a Arya estava observando a cidade de Bravos. E tinha um rio, só que esse rio aqui está sempre seco, foi tudo feito por computação. E lá atrás tem uma estátua grande, como vocês vão ver aí, eu vou colocar na edição, né? Tem uma estátua grande, tem umas torres, etc. Não existe nada disso. Isso aqui do lado é o museu que nós acabamos de mostrar para vocês, o Museu Arqueológico da Catalunha. Então, ali seria a gente dizer que eles estavam, a área estava aqui em Bravos e ao mesmo tempo do lado o Sam estava lá na biblioteca, que é no prédio ao lado, certo? Então eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho como é que é a ponte, que não deixa de ser linda a ponte, mas que teve muita computação gráfica para poder, né, dar a impressão que eles queriam. Tá vendo? Ó, essa aqui é a ponte para um lado, onde eles filmaram ela olhando a cidade de Bravos. Ali, o Museu Arqueológico da Catalunha. E esse aqui é o outro lado da ponte, que está sempre seco aqui, certo? Esse rio raramente passa água. É uma ponte de um rio que está sempre seco. Então é um lugar que teve bastante trabalho de computação gráfica. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês a ponte, da outra ponte que tem do lado de lá, para vocês verem uma imagem dessa ponte. É interessante como essas séries conseguem criar num mesmo local várias cidades, uns lugares assim
completamente diferentes, né? Hoje em dia, com a computação e o chroma key, tudo é possível. Então criam lugares mágicos, lugares perfeitos, lugares históricos que nunca existiram ou que são bem diferentes do que aparece na série, não é verdade? Então vamos aqui nessa pontezinha, ó. Deixa eu virar para mostrar para vocês. Vamos descendo aqui. E aqui tem um caminho legal também, bonito. E aqui chegamos, temos uma visão da ponte aonde a Arya foi esfaqueada. Tchau, Arya! Arya Stark. Bom, voltando um pouquinho, então vamos situar novamente, ó. Ali está a ponte onde a Arya foi esfaqueada. Aqui é o museu. E aqui é a Praça dos Jurados, onde eles fizeram a cena em que eles colocaram aqui na frente alguns palanques, né? Eles cobriram essas janelas. Isso aqui, na verdade, hoje em dia é uma escola de música, mas eles fizeram como se tivesse um teatro aqui, e a Arya tinha que assassinar uma atriz desse teatro, né? Vocês devem lembrar dessa cena. E aí vocês vão ver que é exatamente esse prédio aqui que eles utilizaram. Subimos, né? Então, vocês nessa altura já reconhecem bem aqui a região. Nós subimos por ali. E esse lugar aqui se chama Passeio Arqueológico. E é lindíssimo, que dá acesso às muralhas aqui da cidade de Girona. E aqui foi gravada também uma outra cena. Ó, eu vou caminhando por aqui porque tudo é bonito, né? Não apenas a parte da cena. Eu vou virar pra frente para vocês verem melhor, para quem ver minha cara, não é verdade? Então, ó, olha que lugar lindo. Vocês não escolheram muito bem isso aqui para ser cena, né? Fazer de cenário. Então, nós temos numa região super pequena aqui que eles conseguiram fechar. Eles conseguem filmar cenas de diversas ocasiões, né? Várias cenas diferentes. E esse arco aqui que dá acesso a essa parte foi aonde acontece a cena do mercado de Bravos, onde a Arya está caminhando pela área do porto ali do mercado para tentar conseguir uma passagem de barco para sair de Bravos. E é justamente aqui nessas escadarias que eles estão fazendo, os vendedores estão vendendo as coisas, etc. E a Arya vai passando como se estivesse procurando alguém para comprar a passagem. É bem interessante. E aqui fica perto também outro ponto, tudo aqui interligado, que vocês já vão reconhecer. Bom, subimos mais um pouquinho, ó. Estamos lá embaixo, né? Passeio arqueológico. E aí aqui em cima você tem um caminho lindo em que você pode fazer ele todo contornando as antigas muralhas de Girona, que são lindas também. Olha só que imagem. É um passeio maravilhoso. Com certeza eles devem ter feito algumas cenas aqui, mas não dá para reconhecer exatamente, né, locais que eles utilizaram. Mas é muito lindo. Infelizmente a gente não tem tempo para mostrar esse passeio agora aqui nesse vídeo. O vídeo já está ficando enorme, mas ainda faltam alguns lugares aqui pra gente mostrar para vocês, onde eles filmaram cenas específicas de Game of Thrones. E olhem quem eu encontrei agora aqui. A Arya, ela é cega, mendigando nas ruas de Bravos. Bom, aqui, pronto, amor. Pode parar de atuar. Aqui nessa rua foi que gravaram as cenas em que a Arya estava cega
e mendigando. E ó, aqui eles não precisaram fazer praticamente nada, né, de computação gráfica. E veja que a rua fica logo atrás da catedral. Aqui é a traseira da catedral. E o passeio arqueológico que a gente mostrou para vocês. Aqui não dá para ir para lá, teria que passar aqui por esse outro jardim aqui. Ó, mas é logo ali atrás, certo? Não dá nem 200 metros até ali, onde tem o museu, passeio arqueológico, etc. Então a área é bem pequena para que eles conseguem fazer muitas cenas. E bem do lado do portal onde a área passa pelo mercado, temos aqui os banhos árabes. Ali é a entrada dos banhos árabes. Ele custa 3 euros para entrar por pessoa e é muito bem conservado. E aqui dentro é onde a área corre. No 8º capítulo da 6ª temporada, uma menina com cara de velha tenta matar a área e começa a perseguir ela. E a área entra justamente nesses banhos árabes para tentar se esconder da menina. Vocês vão reconhecer lá dentro. Além disso, os banhos árabes, independentemente de terem participado da cena, precisam de uma visita, porque vocês vão ver que é magnífico esses banhos árabes. Esta primeira sala era o vestiário. Estes banhos árabes foram construídos em 1194 e ele funcionou como termas até o século XV. Em 1617, eles fundaram aqui nessa região um convento de capuchinhos que passaram a utilizar esse prédio como despensa, cozinha, lavanderia. Mas, felizmente, em 1929, ele passou para as mãos do Estado, que restaurou ele para podermos apreciar como era esse edifício original. São várias salas que dá para visitar aqui, ó. Esse é o frigidário, depois vem o tepidário, depois vem o caldário, como em outros banhos árabes, né? Se vocês já tiveram a oportunidade de visitar algum banho árabe, todos eles tinham essa configuração, né? Tinha a parte que a pessoa se vestia, tirava a roupa, depois a parte que ela tomava um banho frio, depois a parte que era a sauna, né? A parte do banho quente e assim por diante, né? Eram várias etapas até a pessoa sair dos banhos. Vocês devem ter visto que tinha uma televisão ali onde eles explicam, né, o funcionamento, a história daqui. E aqui tem uma área que leva lá para cima e a gente já vai mostrar para vocês lá de cima. Aqui dá para ver bem, ó. Tudo isso aqui é os banhos árabes. E ali é o portal que a gente mostrou, que a área caminhava pela feira. Vendo? Tudo bem pertinho um do outro. Bom, pessoal, não deu nem para gravar o caminho de volta. Só vamos mostrar para vocês a ponte Eiffel iluminada à noite, porque viemos correndo para pegar o trem, senão a gente perdia o trem. Esse trem que nós estamos pegando agora é o trem de alta velocidade, igual o que nós vimos, só que ele faz um percurso bem maior. Ele vai daqui até Madrid. Então é um trem bem mais confortável. O banco reclina, tem mais espaço, etc. A parte que a gente mostrou para vocês é apenas a parte medieval, mas tem toda a parte moderna. Uma cidade de 100 mil habitantes, tem uma estação de trem muito moderna, nova, grande. Então é uma cidade que vale a pena ser curtida, assim. Tem muita coisa para fazer e ver em Girona. Então essa é para vocês colocarem aí nos caderninhos de vocês de cidades a visitar, não deixar de visitar na Espanha. E a gente vai ficando por aqui, mas sempre a gente se vê de outro lugar ou de outra cidade do mundo. Um abraço. Até a próxima, pessoal.